Muito bem, estamos de volta com o SBT Notícias, né, também pelas nossas redes sociais. Estamos recebendo aqui a presença do deputado federal Nery Geller, que também foi secretário nacional de Agricultura e ministro da Agricultura, né? E mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui para a gente falar de assuntos tão importantes, assuntos que estão aí tomando as páginas, né, dos jornais, espaço nas emissoras de TV e no mundo inteiro, sobre essa preocupação com a questão das queimadas no estado de Mato Grosso, né, e também com toda a região Amazônia, né, na nossa região Amazônia, que compreende, né, a Amazônia, compreende até a Venezuela, não é isso mesmo, Exatamente, deputado? E como o senhor está vendo isso aí, como vê toda essa preocupação, uma vez que o senhor tem bastante conhecimento da repercussão que dá essas queimadas, vamos falar, no mercado mundial, no mundo inteiro, acaba prejudicando o Brasil lá fora, deputado? Boa tarde, Valdecir. Boa tarde à população luverdense de toda a região e quem está nos acompanhando também pelas redes sociais. Aquilo que você falou, Valdecir, é preocupante sim, tendo em vista que nós temos a maior e mais exigente legislação do mundo, né, que é o Código Florestal. O que nós fizemos foi enfrentamento nesses últimos 15 dias, Valdecir, modesta parte, eu fui chamado pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Onyx, pelo próprio ministro Ricardo Salles, acompanhei o governador na segunda-feira, nós fomos a Belém, eu, o deputado Juarez e o governador, onde tiveram presentes 7 ministros, né, ministro da Agricultura, Meio Ambiente, Casa Civil, Segov, para tratar exatamente de segurar um pouco essas queimadas que acontecem na sua grande maioria, Valdecir, que não é culpa dos produtores, não é culpa, é porque realmente esse ano nós temos uma seca acima da média, prolongada, e que muitas e grande maioria das vezes os focos de incêndio acabam acontecendo em beira de BR e acontece nas reservas indígenas ou nas próprias reservas, que é de responsabilidade do governo estadual ou do governo federal. E também existe alguns incêndios que são criminosos. Então, isso faz parte da questão ambiental e o fogo, infelizmente, quando ele e eu dei uma entrevista ontem, inclusive ele vai entrar também no ar na TV aberta, da TV Câmara, que roda o mundo inteiro, colocando e mostrando exatamente que ontem de manhã eu passei antes de ontem, desculpa, na quarta-feira de manhã, eu vim do aeroporto para o centro de Brasília, para a esplanada do Ministério. E ali nas margens de Brasília, chamas de fogo, vastos parques sendo queimados. Por quê? Porque a seca é muito forte. Então, se demonstramos, o que nós estamos demonstrando? Primeiro, que o governo brasileiro está fazendo combate efetivo no desmatamento ilegal, e nós queremos que a lei seja cumprida, e que nós estamos fazendo a nossa parte. Tanto que eu colocava, isso partiu para o mundo inteiro, junto com o Alceu, com o próprio ministro Onyx, o próprio governador se posicionando também, de que onde tem produção não tem queimada. Um exemplo claro, eu colocava que é a maior fronteira agrícola, que é Lucas, Sorriso, Sinop, Itapurá, enfim, essa região aqui, a gente não tem queimada, porque onde tem o produtor tem preservação. Então é esse o diálogo que nós precisamos fazer e nós estamos fazendo. Agora, ter rigor, sim, no combate às queimadas criminosas, para que a gente não prejudique a nossa imagem no mercado internacional. E, Valdecir, precisa se conversar, precisa ter diálogo, precisa ter convergência. Esse negócio de ficar brigando com todo mundo não adianta. Nós precisamos realmente estabelecer um diálogo com a comunidade internacional e chamar a grande mídia para conhecer o interior do Brasil, como se faz as coisas de forma sustentável. E, mais uma vez, usamos muito Lucas do Rio Verde, que foi pioneiro na questão da recuperação das APP, na recuperação das reservas legais, de fazer o CAR, e que nós estamos rigorosamente cumprindo a lei. Onde estiver fora da lei, a gente não defende. Nós defendemos o produtor porque ele faz as coisas de forma sustentável. Bom, o senhor falou aqui da região produtora, né? A produtora agrícola, né? Tem essa consciência do produtor da importância de preservar, de não queimar, até mesmo preservar a camada do solo, né? Mas a gente nota isso que na região aí, Pará, na região norte mesmo, do Mato Grosso, ainda existe aquele sistema de queimadas primitivas, né? Roçou ali um pedaço de área,
o pessoal já ateia fogo. Mete ainda fogo. Tem isso, não é? Ainda existe isso. Infelizmente, em alguns casos ainda existe. Eu participei na indicação do superintendente do IBAMA, sou muito amigo do Ricardo Salles, que é hoje ministro do Meio Ambiente, uma pessoa extremamente conhecedora. Tem uma relação porque ele era secretário de São Paulo, de Meio Ambiente, quando eu fui ministro da Agricultura, então tinha uma relação muito boa. A indicação do coronel, tenente-coronel, da superintendência do IBAMA aqui em Cuiabá teve a participação nossa. E ele foi junto, e ele é comprometido. Nós precisamos combater o que está errado. Agora, Valdecir, de novo, existe alguns excessos, mas a fiscalização hoje, ela tem, se puxar as fotos satélite, ela vai em loco, até 3 metros, ela vê isso online. Tem uma precisão muito grande. Tem uma precisão muito grande, então a fiscalização é muito em cima. A grande maioria das vezes são queimadas que não são intencional, são queimadas que acabam acontecendo nas beiras de estradas, são queimadas às vezes nas reservas indígenas, que ainda a vivência é primitiva, né? Então às vezes botam fogo ali para fazer qualquer coisa e ela acaba se alastrando e ninguém segura, porque é muito seco, grande. Né? A palha, se né? acontecer, por exemplo, aqui na nossa região, todo mundo vai para cima para conter o fogo. Agora, se nessas reservas não tem controle, muito difícil. E aí não é difícil de ver, Valdecir. O que foi colocado, por exemplo, a Chapada ali queimou praticamente tudo. E lá não é produção, lá na maioria são reservas ambientais. Eu queria saber do senhor o impacto econômico, uma vez que o senhor conhece bastante aí a preocupação do mundo em relação à Amazônia. Qual que é o impacto dessas queimadas lá fora? Valdecir, não tenha dúvida de que quando se faz, e o governo Bolsonaro teve posição firme, tinha que ter mesmo, com relação no primeiro Macron, momento foi meio frouxo na coisa. Ele exagerou na hora de dispensar o recurso, que ele precisaria ter colocado com mais firmeza. Eu posso falar porque nós conversamos sobre isso. Precisaria ter colocado com maior firmeza que o recurso que viesse de fora para fazer a preservação seria bem-vindo, desde que o governo tivesse gestão sobre esses recursos e não fosse direto para as ONGs ou de forma a não beneficiar realmente o verdadeiro sentido que é para fazer a preservação. Um segundo momento, o presidente Bolsonaro também deu uma recuada, puxou o diálogo, a União Europeia, a Alemanha, esses países entenderam, e é muito tranquilo a gente fazer, e eu ajudei muito nisso. Você, produtor que está me assistindo, talvez não sabe exatamente o tamanho que é isso, mas eu viajei 18 países, eu conheço todas as embaixadas, e nessa discussão, nós da Frente Parlamentar da Agropecuária, nos inserimos, e amenizou bastante. Tem-se já consciência de que realmente o Brasil tem compromisso com a preservação. O próprio presidente Bolsonaro se uniu com os estados, com as secretarias, os ministros, todo mundo se envolveu. E eu acho que a imagem lá fora até não ficou tão arranhada como poderia ter ficado. E não adianta. De novo, a melhor coisa é o diálogo. Nós precisamos defender porque a gente depende do mercado internacional. 80% da nossa produção, você é testemunha disso, você vai para o mercado internacional. E uma grande conquista que nós tivemos nos últimos anos foi ter abrido principalmente mercado para o Irã, para o Egito, e aí eu fui um dos responsáveis para que a gente vendesse o nosso milho lá. Não adianta nós brigar com esses países, porque quem acaba perdendo somos nós que estamos produzindo aqui. Bom, nós estamos aí com o Estado essa semana com notícias, fechando com notícias positivas, né? Notícias muito boas. A visita do ministro da Educação, que nós vamos falar agora, veio na capital do Estado falando da liberação de recursos para 3 municípios, entre eles Lucas do Rio Verde. E o deputado federal tem ação aí concreta, né, deputado, para trazer esses recursos para 2 creches aí. O senhor sentiu prestigiado essa semana na capital, né? Sem dúvida, Valdecir. Primeiro que tivemos um trabalho bastante intenso nessa questão ambiental. O segundo passo importante foi, na semana passada, o aval da STN, Secretaria de Tesouro Nacional, através do ministro Paulo Guedes, para fazer a renegociação do financiamento do governo do Estado de 250 milhões de dólares, e teve a participação da bancada, da qual eu sou coordenador, e foi muito importante. E antes de ontem, na quarta-feira, foi aprovado no Senado. O governador Mauro está lá em Brasília hoje de novo assinando esse convênio. Seria 150 milhões de reais
que segunda-feira o governo do estado ia ter que tirar dos cofres públicos para pagar dólares que foram dinheiro emprestados. Que não tem, né? Que não tem. Conseguimos fazer essa renegociação e o importante é que reduziu a taxa de juros, portanto diminuiu significativamente o valor da dívida e alongou, em vez de ser em 4 anos, vai pagar em 20 anos. Foi uma negociação extraordinária. Para salvar a economia do Mato Grosso. Conseguiu trazer o equilíbrio fiscal para pôr em dia a folha dos funcionários e começar a fazer investimento do FETAB, principalmente na questão de infraestrutura, que depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. E a outra questão importante também, na semana passada, foi assinado também, foi liberado. Eu tenho muito orgulho, viu, Valdecir, a nossa bancada, que o seu coordenador tem ajudado muito o Estado, ela é muito coesa, mas foi o primeiro Estado que liberou 60 milhões de reais de emenda impositiva do ano passado na saúde, dinheiro que foi para conta do governo do Estado. Então, o governador Mauro, além de ele estar bem amparado, modesta parte, nós estamos muito próximos do governo federal para ajudar o Estado de Mato Grosso. E outro ganho bastante importante, eu já tinha falado isso para vocês aqui, há 20 dias atrás, nós conseguimos fazer um empenho de 2 creches, as primeiras creches do governo Bolsonaro vieram aqui para o nosso município, Lucas do Rio Verde. E ontem, foi empenhado há cerca de 30 dias atrás, e ontem o ministro de Educação veio junto comigo, né, para Cuiabá, e nós fizemos então em Cuiabá 5 milhões de reais de ônibus e climatização para a capital do estado, 3 milhões para Várzea Grande e 5 milhões aqui para Lucas do Rio Verde. Eu fiquei muito feliz porque o ministro realmente prestigiou a gente e valorizou o município de Lucas do Rio Verde. Por quê? Porque nós somos uma bancada muito coesa. Eu não estou falando só do Neri Geller, não. Eu estou como líder, mas o próprio senador Jaime Campos, que é uma grande figura, o Hélito Fagundes e Juarez Costa, enfim, os deputados, a gente trabalha muito integrado para ajudar o Estado de Mato Grosso. O próprio Barbudo também, o Barbudo está alinhado conosco, eu uso toda a bancada para trazer os benefícios para o Estado, principalmente para Lucas do Rio Verde, 5 milhões de reais para a creche. Esse foi um trabalho forte que eu fiz realmente para contemplar o município e estou bastante feliz. O dinheiro do FEX também foi uma promessa e vocês têm atuado forte aí. Vai sair esse dinheiro ou não? Valdecir, esse é um outro compromisso também. Na semana passada, a população deve ter acompanhado, ao menos a grande maioria, pelas redes sociais. Nós conseguimos a garantia do ministro Paulo Guedes, numa reunião que nós tivemos com o presidente Bolsonaro na semana passada. Também uma reunião muito positiva, assim, Valdecir. Estava lá o presidente Bolsonaro e 7 ministros também. Estava o ministro da Economia, estava o ministro-chefe da Casa Civil, um café da manhã com a bancada do Estado de Mato Grosso, que nós lideramos, e ficou, além dessa questão do aval da STN para o financiamento, nós conseguimos também a garantia do ministro Paulo Guedes de que até o final do ano vai liberar 1.700.000 reais, 1 bi e 200, 1 bi e 70 mais ou menos, do FEX, que vai vir aqui para o Estado de Mato Grosso, que vai ajudar muito, não só o Estado, porque 25% desse recurso vai para os municípios. Então o Lucas também vai ser contemplado nisso. Bom, eu queria que o senhor avaliasse. Bom, são 8 meses, já se passaram, nós já vamos para setembro aí, né? Da gestão Bolsonaro. Como o senhor avalia? O governo está no caminho certo? O que ele precisa fazer? Porque a economia ainda está na avaliação aí do setor econômico, da indústria e do comércio, ainda continua patinando, estagnada. O que precisa? Qual que é a injeção? Combate só a corrupção, que é a bandeira do Bolsonaro, não é suficiente, precisa injetar dinheiro. O que precisa fazer no governo, e nós estamos, a gente conversa bastante, é fazer as grandes reformas que precisam ser feitas. Nós estamos participando da discussão e aprovamos a reforma da Previdência. Estamos trabalhando duro na questão da reforma tributária e aí quem está nos assistindo sabe da importância que tem isso. A reforma tributária ela precisa ser feita, mas precisa cuidar de programas como é o caso da Lei Candir, para que não se exonere o setor agropecuário. Avanço importante, e aí nós participamos da questão dos 2,2% do Fundo Rural para tirar e não fosse exonerado, não fosse tributado as exportações sobre o agro, são 80 bilhões de reais. E aí eu quero falar para você, produtor que está me assistindo,
muitas vezes falam que nós não estamos cuidando das coisas grandes. Tem que acompanhar o que você faz. 80 bilhões de reais vão ser economizados para você, agricultor, que deixa de ir para o caixa do Tesouro Nacional, que fica para irrigar a economia, para viabilizar a produção, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Se não tivesse o deputado federal comprometido, como eu, Alceu Moreira, nós estaríamos pagando 2,2%. Nós conseguimos travar isso. Nós estamos no foco para resolver a questão do licenciamento ambiental, no foco mesmo. E o Bolsonaro é bem intencionado, mas ele precisa de ajuda, ele precisa de pessoas coerentes. Nós precisamos descer do palanque e começar a trabalhar pelo país. E é isso que nós estamos defendendo. E modéstia à parte, o presidente Bolsonaro, eu já falei, eu não precisei usar o nome dele para me eleger, mas eu sou amigo do presidente. Eu fui deputado federal com ele em 2011, nós conversamos várias vezes, ele era deputado federal quando fui ministro, e agora todos os temas é só acompanhar. Nós estamos acompanhando de perto e ajudando de verdade, sem nenhuma demagogia, sem questão ideológica. Eu sou agricultor, eu moro aqui em Lucas do Rio Verde, eu brigava, enfrentei Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para defender o produtor quando nós estávamos todo mundo endividado. Renegociamos o endividamento, fizemos os maiores programas de crédito, garantia de preço mínimo, foram bilhões de reais que vieram aqui para o estado de Mato Grosso. E hoje, infelizmente, em alguns casos, sou criticado porque eu estava no governo PT. Mas eu estava no governo PT porque o setor me colocou lá. Eu nunca fui PT. Eu sempre estava na trincheira de quem produz. Você, Valdecir, é testemunha disso. Eu já em 18 países, abrimos o mercado em 13. Se nós somos um grande player nas exportações de milha, hoje teve a participação no agricultor ministro na época. Era no governo PT? Era. Mas eu sempre fui produtor. Eu defendi intransigentemente a estruturação dos portos de Miritituba, que hoje nós estamos levando 13, 14 milhões de toneladas pela 163. E esse é o foco nosso hoje. Tem a confiança do presidente da República, tem a confiança do governador Mauro Mendes, aliás, está fazendo um grande trabalho, mesmo que eu fui contra a tributação aqui no estado do FETAB 2, né? Mas hoje, ao menos, o Mauro está enfrentando, não deu aumento para o funcionalismo público, segurou caixa, está colocando em dia, está correndo atrás, viabilizando o Estado, e nós vamos fazer muita estrada. E esse é o conceito, nós estamos cuidando dos grandes temas. E aqui para Lucas do Rio Verde, liberamos agora 5 milhões de creche, é do governo Bolsonaro, mas as primeiras creches do país vieram para cá. Liberamos mais de 3 milhões de reais, Valdecir, na saúde, estruturamos e ajudamos o prefeito Luiz a estruturar toda a Secretaria de Obras, com caminhões, com patrol, com carregadeira, com terraceador, que beneficia o levantamento das estradas no interior do município. Conseguimos, Valdecir, 7 milhões de reais para fazer a Avenida Brasil. Conseguimos alocar agora o recurso também, o posto de saúde está sendo construído, de 650 mil reais, que vai ser no bairro, se não me engano, lá onde tem as casas populares. Conseguimos, não é conversa, 2,5 milhões de recurso de custeio, que veio dinheiro na conta, inclusive para ajudar o hospital Fundação Rio Verde, aqui em Lucas do Rio Verde. Né? Estamos agora, Valdecir, sentamos com o presidente, com o prefeito me chamou, e sentamos também com o Jair e também com o Júlio, que são da diretoria lá, para trazer equipamento para o hospital, para ajudar o hospital, que faz um grande trabalho, que tem problema financeiro, porque saúde é sempre um problema. Então, nós estamos muito empenhados, Valdecir, de ajudar o município de Lucas do Rio Verde, ajudar o Estado e ajudar também o país. Então, os grandes temas, todos eles estão no radar, e na condição de ex-ministro e hoje deputado federal, nós estamos trabalhando muito, não só para ajudar Mato Grosso, mas para ajudar a alavancar a economia do Brasil. Bom, questão BR-163. Diariamente aí todo mundo acompanha a nossa programação, questiona, fala como vai ficar essa concessão, será que vai prorrogar aí para mais tempo, vai ser cedida, né, ser transferida para uma nova empresa? Como está essa situação, deputado, uma vez que o senhor também sempre trabalhou, lutou em defesa aí da duplicação dessa rodovia, infelizmente, devido a todo esse impasse do passado aí, acabou inviabilizando.
Valdecir, esse é um dos grandes temas também. Quem está acompanhando sabe o quanto que nós estamos envolvidos nesse processo. Eu sei porque eu passo toda semana, quase, eu vou até Cuiabá e eu vou de carro. Então, o tráfego muito intenso, quantos acidentes está, e nós estamos pagando pedágio, o que não é justo. Ela já tinha que estar duplicada. Infelizmente, a Rota Oeste tem algumas coisas que o governo não cumpriu a sua parte, que foi o financiamento através do BNDES, e ela não fez, então, a duplicação que deveria ter sido feita. Nós estamos trabalhando na Segov, que é a Secretaria de Governo, também com o ministro Tarcísio e com os agentes que são sócios da Rota Oeste, que é a Caixa Econômica Federal e também o BNDES, para que a gente ache uma solução. E a solução que está sendo construída é para que a gente faça a rescisão do contrato. O governo federal deve fazer a rescisão do contrato. Saiu um decreto há cerca de 15 dias atrás para fazer a regulamentação, para fazer uma rescisão amigável. O governo, ao menos, está encaminhado isso. Seria consensual. Exatamente, para auditar todos os números, o governo fazer a rescisão, convocar uma nova licitação e a Rota Oeste continuar fazendo a manutenção até que se faz esse novo edital de leilão para entrar uma nova empresa. Isso é uma coisa demorada, mas se entrasse na justiça seria pior. Infelizmente, os órgãos de controle, Ministério Público, às vezes entram e acaba criando bastante dificuldade. Então, precisa ter o controle, sim, mas a gente precisa tentar acelerar isso. E o presidente Bolsonaro tem mostrado boa vontade, quer resolver, mas infelizmente a burocracia às vezes acaba atrapalhando. Então, a curto prazo, pode descartar essa ideia que isso aí resolva-se aí, digamos, nos 3 a 5 anos. Tem muito mais pela frente. Valdecir, não, eu acho que em 3 a 5 anos não vai tudo esse tempo. Eu acho que no máximo em 2 anos se faz essa nova concessão e entra uma nova empresa para fazer a duplicação. Eu acho que não vai mais que isso, mas infelizmente 2 anos é muito tempo, né? Teria que sair antes. É verdade. Bom, deputado, eu gostaria de agradecer pela presença. Rápido as palavras. E a FICO, tem novidade ou não? Eu tenho novidade muito em breve da Rumo, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde e da FICO do Goiás até Água Boa. Logo vamos ter novidade. Nós tivemos eu e o governador na semana passada, essa semana, na quarta-feira, no IBAMA, e estivemos lá no TCU. Está dependendo, dia 26 vai ter uma audiência pública, o relator da matéria é o ministro Nardes, que inclusive o prefeito Luiz trouxe em Lucas do Rio Verde, para que a gente possa fazer a renovação do edital logo, acontecendo muito próximo. Aí vai ter os investimentos na Malha Paulista lá em São Paulo e a perna da Rumo vai vir de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde em pouco tempo. Vamos ter novidade. Não vou criar uma expectativa falsa aqui, mas são ações concretas. Daqui 3, 4, 5 meses vocês vão ter novidade. Aí fica registrado aí. Maravilha. Bom, deputado, muito obrigado pela presença, sempre trazendo informações importantes, para a nossa região. Importante, recursos e também ações. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu te agradeço, Valdecir, e nós agora à tarde, 1h30, nós vamos ter também, 13h30, vou receber os prefeitos de Itanhangá, Ipiranga do Norte e a associação. Nós vamos trabalhar firme e aí interessa também a toda essa nossa região a conclusão do asfalto de Ipiranga do Norte até Itanhangá ligando a Bria Norte e Brás Norte, é recurso do governo do estado, e eu vou colocar uma parte dos recursos para que a gente possa fazer essa importante rodovia, inclusive com a participação, não hoje, mas na segunda-feira, do vice-governador do estado, Otaviano Pivetta, para que a gente possa alinhar, que são temas importantes. Eu vou colocar um pouco de recurso para fazer os projetos e nós estamos muito alinhados no sentido de trabalhar a convergência. Eu e o Otaviano, inclusive, estamos conversando bastante, nós sempre fomos adversários, mas o Otaviano e eu, Mauro Mendes, a gente está bem alinhado no sentido de trabalhar juntos. Estou bastante feliz. Na própria questão da Rumo também, a gente está bem alinhado. Então, nós estamos trabalhando para dar resultado. E gostaria de deixar um abraço a todos os luverdenses, dizer do orgulho,
Valdecir está lá no Congresso Nacional, de poder trabalhar para ajudar o nosso Estado, que é tão pujante, tão importante para a economia do Estado. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, fique com Deus. Aí, Neri Geller, parabéns pelas ações, pelo trabalho, né? Tem vindo, tem intensificado aí a cada dia, né, Neri? Os trabalhos e as ações, os resultados já estão aparecendo, né? Primeiro semestre aí de trabalho é uma vasta, né? Vamos falar, atuação e resultados positivos aí na ação do deputado federal Neri Geller, defendendo aí o estado de Mato Grosso, especialmente Lucas do Rio Verde. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos na sequência.